Hoje a nossa convidada do LeixCast é a doutora Juliana Franzo. A doutora Juliana Franzo, ela é médica veterinária funcional e preventiva há mais de 10 anos. Ela é formada em nutrição funcional e ortomolecular e atua na área de prescrição de nutracêuticos e de alimentação natural em pets. A doutora Juliana, ela ainda é idealizadora de mentorias e cursos, né, e tem mais de 550 alunos e mais de 2.000 pacientes atendidos por ela. Doutora Juliana, muito bem-vinda ao nosso LeixCast. Sim, Tiago, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui com vocês, hein? Vamos para a primeira pergunta então, doutora Juliana. Quais são as principais dificuldades em se nutrir um paciente com leishmaniose? Essa pergunta é muito boa, né? Porque um paciente com leishmaniose, ele tem várias questões, né? A primeira questão dele é que ele faz um catabolismo muscular. Então, ele perde peso muito fácil. E a gente precisa manter essa massa magra do paciente para que ele não perca mais condição. É um paciente extremamente inflamado. Por ele ser um paciente inflamado, várias coisas não funcionam muito bem. Por exemplo, a questão da absorção desses nutrientes. Então, a gente precisa fortalecer essa questão de absorção. Então, a primeira dificuldade, a perda muscular. A segunda dificuldade, a inflamação crônica de baixo grau. A terceira dificuldade é que muitos pacientes que têm leishmaniose, eles apresentam um quadro de insuficiência renal crônica. Nem todos, gente, isso aqui é uma coisa bastante importante, que eu escuto por aí as pessoas falando, os veterinários falando, o paciente com leite não pode comer muita proteína. Não é assim que funciona. Se você tem uma insuficiência renal crônica, se você tem uremia, o que é uremia? Aumento da ureia no sangue. Aí sim você precisa reduzir um pouquinho essa proteína até o nível que esse paciente consiga tolerar. Outra coisa Doutora que é Juliana, uma bastante questão importante importantíssima do paciente também, positivo é pacientes a que fazem uso formação de crônico cálculos de de xantina allopurinol por conta da utilização contínua do allopurinol. Como que a gente aborda isso na questão nutricional? Pacientes que fazem uso crônico de allopurinol podem ter uma eliminação de xantinas muito alta na urina. E por ter essa eliminação, predispõe a fazer cálculos de xantina. E aí o que acontece? Esses cálculos, eles são predispostos no pH ácido. Então, erroneamente, alguns clínicos passam vitamina C para o paciente de leishmaniose. Para quê? Para aumentar a imunidade, etc. Mas aí você tem um efeito complicado, porque você acidifica o pH urinário, formando mais cálculos de xantina. Todos os pacientes que têm leishmaniose, que usam allopurinol, vão ter cálculos de xantina? Não. E aí é que está a análise individual de cada paciente. Se tiver fazendo formação de cálculo de xantina, você vai ter que fazer o quê? Restringir purinas, alimentos altos em purinas. Quais são os alimentos altos em purinas? Não tem um consenso assim, esse alimento é muito alto em purina ou não. A gente sabe que as vísceras são muito cheias de purina, as carnes são médias em purinas, e o que a gente tem de proteínas, né, que é baixa em purina, é o ovo. Porém, a gente precisa dosar a alimentação inteirinha. Então, esses são grandes desafios na leishmaniose. E tem alguns pacientes também que apresentam gastroenterites severas por causa da leishmaniose. E aí é pior ainda, por quê? Porque a gente não tem um intestino funcionando adequadamente. A gente não tem um paciente que tolera muitos alimentos. Alguns pacientes, eles têm uma hipersensibilidade alimentar bastante grande. Por ser uma doença autoimune, o que vai acontecer? O intestino também pode ter um sistema imunológico ativado e desenvolver uma doença inflamatória intestinal. Então, esses são os desafios de se nutrir um paciente com leite. Bastante grandes, né, doutor Tiago? É isso aí. Doutora Juliana, quais são as principais estratégias para a gente abordar um paciente de leixe dermatopata? Nutrição do paciente que já está com dermatopatia, ela é um desafio quando a gente tem inflamação crônica de baixo grau. Primeira coisa que a gente tem que fazer, reduzir a inflamação crônica de baixo grau. Primeira coisa, acertar o balanceamento das gorduras da dieta. Então, a gente ter sempre aquela proporção 4:1 até 2:1 de ômega 3 para ômega 6. Na verdade, de ômega 6 para ômega 3.
Outra coisa que a gente pode utilizar não é só o EPA e o DHA, e sim o GLA, que é um ômega 6, porém ele é anti-inflamatório. Outra coisa que a gente tem que se atentar são as vitaminas da dieta, principalmente vitamina A, vitamina E, vitamina D otimizada, não é aquela vitamina D que você dosa, está em 40 e fala tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tem que subir essa vitamina D até 90. Utilizar zinco, selênio, biotina, vitaminas do complexo B são essenciais para a gente manter a pele desse dermatopata. E quais seriam as estratégias para a gente abordar o paciente nefropata, que é o principal problema, né, a principal causa de óbito em pacientes com leishmaniose? O paciente insuficiente renal crônico, a gente precisa analisar ele com um pouco mais de cuidado. O que a gente precisa fazer? Restringir fósforo da dieta, primeira coisa, porque o fósforo, sim, lesa o rim. Tem muita gente que fala que tem que restringir proteína. Sim, a gente vai restringir proteína quando a gente tiver uma ureia alta. E a gente não vai restringir de uma vez, a gente vai ver até onde o paciente tolera. Uma alimentação úmida é essencial nesses casos, para que a gente mantenha os rins. Então, baixo fósforo, utilização de ômega 3, EPDHA, para manter esses néfrons funcionantes. O uso de antioxidantes também mantém os néfrons muito melhor. E se você tiver uremia, ureia alta, restringir a quantidade proteica. Também sobre o paciente nefropata, doutora Juliana, a gente nota a perda muscular também por conta da questão da função renal. Como é que a gente pode abordar isso com alimentação natural? A gente pode abordar isso. Se você precisar abaixar a proteína da dieta, o que você vai fazer? Você vai colocar esses aminoácidos da forma equimolar. Então, são aminoácidos que vão entrar diretamente na musculatura. Eles são usados através de fórmulas específicas e entram direto na musculatura se tomados em jejum. E aí você consegue manter essa musculatura de maneira mais assertiva. A respeito de suplementação de nutracêuticos ou de imunonutrientes, qual que seria a principal estratégia para a gente, como veterinários, lidar no paciente positivo na questão dessa estimulação da imunidade a nível de intestino? Vamos lá. Eu gosto muito de falar em modulação da imunidade no paciente com leite. Lembrando, né? Se a gente já tem uma nutrição ótima, o que a gente pode usar? Eu amo beta-glucanas, gente. E outra coisa que a gente tem que entender o seguinte, que o intestino precisa estar modulado, porque 90% da imunidade está onde? Lá no intestino. Então, o que a gente vai fazer? O que é modular uma inflamação, uma imunidade? Se essa inflamação está muito alta, o organismo vai ter que baixar. Se está muito baixa, vai ter que aumentar. Isso chama modular. E a gente modula a resposta imunológica através da onde? Do intestino. Então, uso de pré e probióticos, uso de uma modulação mesmo, limpar com carvão ativado, usar glutamina para trabalhar esse intestino, mas a beta-glucana entraria aí como um nutracêutico extremamente potente na leishmaniose para ajustar essa imunidade. Ótimo. Doutora Juliana, alguma outra sugestão de nutracêutico importante para a questão do paciente positivo de leite? Importante no paciente positivo de leite, a gente sempre está usando uma série de nutracêuticos e conseguir balancear quantos que eu vou colocar, né? Porém, eu gosto muito da berberina, eu gosto muito do Agaricus blasei, que é um cogumelo, e hoje já temos bastante estudos com as folhas de erva cidreira, hortelã, daquele hortelã gigante, temos também com boldo. Esses estudos são in vitro ainda, mas também são muito promissores nessa área de leishmaniose. Mas nutracêuticos, eles sempre têm que ser individuais, estudados individualmente. E qual que seria a importância da utilização dos antioxidantes nos casos positivos de leishmaniose? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a leishmaniose é uma doença autoimune extremamente inflamatória. Como ela é inflamatória, ela faz o quê? Estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Produzir muito radical livre. Então, como que a gente tira radical livre do organismo? Antioxidantes. Então, aqui eu uso muito antioxidante na questão da leishmaniose. Vitamina E é o primeiro que eu uso, inclusive vai ajudar na pele. Zinco e selênio, eu falo que é o combinho que não pode faltar na leite, tá? Inclusive, eu faço injetável intravenoso. Eu gosto também de
da quercetina, que a gente já falou, do resveratrol, da coenzima Q10, dos polifenóis, da astaxantina e também do FCPET, que é o EPA-DHA, e astaxantina e vitamina E, tudo junto. Então, todos esses antioxidantes vão trazer um terreno biológico melhor para o paciente lidar com a doença. Então, eles vão fazer uma varredura nos radicais livres e vão melhorar o terreno biológico desse paciente. Doutora Juliana, falando em questão de prevenção, a gente tem zonas no Brasil onde existe muita concentração de pacientes com leishmania. Existe alguma estratégia nutricional para ajudar na prevenção, além de todos os outros mecanismos que a gente já sabe? Existe, eu sempre digo assim, que a palavra-chave é equilíbrio. Então, de nada adianta você estar usando um monte de antioxidantes nutracêuticos se você não tem uma base boa nutricional. Então, a base nutricional, eu sempre digo espécie específica. O que quer dizer isso? Cães e gatos são carnívoros. Então, uma dieta alta em proteína, baixa em carboidrato, gorduras moderadas é o mais indicado. Controle das gorduras da dieta, ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio, bastante importante. E outra coisa, modulação intestinal. A maioria dos nossos pacientes está em desbiose intestinal. Então, desbiose intestinal é muito ruim para toda a questão da imunidade desse paciente. Além disso, níveis de vitamina D otimizados. Lembrando que cães e gatos não fazem vitamina D pelo sol, então isso precisa ser suplementado pela dieta. Então, você vai dosar a vitamina D e ver se precisa otimizar ou não. Então, o resultado de tudo isso, a gente precisa entender que é equilíbrio. Perfeito, perfeito. A gente sempre coloca essa necessidade, né, da questão da alimentação. As pessoas em geral enxergam a nutrição como algo secundário, né, mas a gente sempre coloca, né, a alimentação na altura que ela precisa estar. E é por isso que a gente trouxe a doutora Juliana hoje aqui, porque a gente sabe que não adianta de nada a gente entrar com um tratamento caro, controles de medicamentos, controles de exames, se a gente não tiver um animal equilibrado, com o intestino equilibrado, para receber esse tratamento da maneira mais apropriada, né, doutora Juliana? Exatamente, vejo muito isso, Thiago, porque o pessoal acaba fazendo, os clínicos acabam fazendo um tratamento surreal e esse paciente muitas vezes está em desbiose intestinal, está com diarreia e não está tendo uma boa absorção disso. A gente já sabe que a imunidade, doença autoimune, tem muito a ver com o intestino, então precisa trabalhar esse intestino, precisa trabalhar uma nutrição ótima, então não adianta a gente ter uma dieta pobre, nutrientes pobres e querer entrar com uma medicação, algo mais pesado. Então, a gente tem que começar onde? Lá na base. Hoje a gente já sabe que nutrição é um dos parâmetros vitais. A UASAVA, que é o órgão que vai trazer para a gente as diretrizes, já colocou nutrição como um dos parâmetros vitais. Exatamente. É por isso que a gente trouxe aí a melhor de todas aí no Brasil para nos dar essa ideia aí de nutrição nos pacientes de leishmaniose. Eu queria que tu colocasse para os nossos seguidores aí, como é que o pessoal faz contato contigo, quais são os teus canais aí na internet? Eu acho que o meu melhor canal é o Instagram mesmo. É @JulianaFranzo com Z, vet. Lá eu tenho meu Linktree, que tem todos os meus cursos. Através de lá também você consegue entrar em contato via WhatsApp e também no direct, né? A gente vai colocar aqui, né, o link, o arroba, e me segue lá. E se tiver perguntas, pode mandar pelo direct mesmo, gente. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença no nosso Leishcast e seja sempre convidada aí para os próximos episódios aí, porque sempre enriquece muito aí o nosso conteúdo. Obrigada a você, doutor Tiago. Fico muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada mesmo de você confiar tanto no meu trabalho, de você perceber esse valor no meu trabalho. E eu vejo muito valor no seu também, e por isso que eu estou aqui. Gosto muito desse trabalho, ele é muito informativo, ele é muito valoroso, tanto para a nossa classe quanto para os tutores. E leishmaniose, gente, é uma doença séria, é uma zoonose, e a gente precisa, sim, de doutores como o doutor Tiago. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo Leishcast. Muito obrigado, doutora Juliana. Até mais, Thiago. Obrigada. Então, esse foi mais um Leishcast.
Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar os nossos vídeos e ativar o nosso sininho para que você possa receber mais conteúdos a respeito de leishmaniose. Até a próxima!